Olá, amados de Deus, estamos mais uma vez aqui para fazer o comentário da novela Gênesis, da Record. Dessa vez vão ser 2 capítulos que ontem a gente não fez. Então, é o capítulo 41 e o capítulo 42. O capítulo 41 foi muito rápido. O que apresentou o capítulo? O rei Ibicim, ele executa o conselho, né, que o sábio deu para ele antes de morrer, o sábio Sares, né, o ex-sumo sacerdote velho. E ele disse que fizesse uma armadilha, pois os suspeitos iriam cair nela, né. Enquanto isso, Oged e Shaquir, que são os 2 traidores que estão dentro do palácio, trabalhando contra o reino, junto com os amoritas e os elamitas, eles continuam com esse plano de derrubar o rei e o reino, né? Tomarem o reino. Mancomunados com os amoritas e os elamitas está o ex-sumo sacerdote que tentou matar Quisares, derrubando ele lá do Zigurate. E o príncipe continua o seu propósito de descobrir que o assassino de Quisares, que está preso injustamente, que é o sábio que criou ele, que criou seu pai, e foi preso porque colocaram o veneno que matou Quisares dentro do quarto dele para incriminá-lo, né? E ele está lá preso. Então, o príncipe continua nesse propósito de descobrir quem foi, porque ele tem certeza que não foi esse sábio. Jeribal é o nome do sábio, né? O príncipe, ele procura mudar a sua reputação, né? Mas ele continua se encontrando com Shaquir, que ela é muito bonita e é sacerdotisa, e entra lá no quarto dele, tem toda a intimidade lá no palácio. E ele vai entregando o ouro bandido, contando, né, suas descobertas acerca de Oged, a sua preocupação, achando que é ele, e ela fica com medo, né? Porque ela sabe que é ele e que está junto com ela no negócio. E ele está dizendo para uma pessoa que não merece confiança, né? Não sabe. Por outro lado, há um tumulto lá na família de Lamasse, que é o servo fiel de Terá, porque foi descoberto que a sua filha Adália se entregou para o filho de Terá com a sacerdotisa Nade, que é o Naor. Naor é meio desregrado e tem se envolve com várias moças e se envolve com essa moça, a filha legítima de Lamasse. E eles estão lá com esse problema bem grande para resolver, né? Então, vamos para o capítulo 42. O príncipe vai à taberna lá da família de Lamasse, da irmã de Lamasse, e conversa com o esposo da dona da taberna, de Idana, né, sobre a sua reputação, o que acha dele. E ele fica assim meio medroso, porque sabe que ele é príncipe, ele pode mandar até matar e tudo, mas ele garante que não vai fazer isso, que ele pode dizer a verdade. E ele diz que se ele fosse príncipe também, tivesse tudo nas mãos, talvez ele tivesse o mesmo comportamento. Muitas mulheres para bebida, muito não sei o quê. E o príncipe começa a se preocupar com seu comportamento inadequado, começa a querer mudar. Ele quer ajudar o reino e quer ajudar o pai. Isso é muito bom. Enquanto isso, o rei ele vai visitar o sábio Jeribale, né, que criou tanto ele quanto o filho dele, que está no cárcere, como se fosse a pessoa que matou
o ex-sumo sacerdote que era conselheiro do rei, o velho, né, Quisares, e ele está lá preso. E o rei vai lá e começa a conversa e ele termina matando o sábio. Ele mata o sábio porque acha que ele é o traidor. No outra passagem, então, vai visitar Sarai, a filha dele também, né? A filha postiça, que, segundo a Bíblia, como eu já falei, filho e neto é a mesma palavra, mas parece que Sarai era como se fosse uma sobrinha de Abraão, não irmã. E lhe propõe a paternidade reconhecida, que isso vai lhe dar o quê? Vai lhe dar status e vai lhe dar herança. Mas em troca ela teria que desistir do noivado com Abraão. E ela disse que não quer essa status e herança, não quer ser reconhecida por filha dele, não interessa. Mas que vai deixá-lo por amor, para não prejudicá-lo, para ele não perder a herança dele. Então, mais tarde eles conversam, Abraão e Sarai, e ela conta e ele não aceita. Ele diz que prefere ficar sem herança, sem nada, começar do zero, a perder o amor da sua vida, que é Sarai. Terá já estava arranjando um casamento para Abraão, quando o pai da moça, que é rico e tudo, desfaz um negócio por conta da reputação do outro filho, que é Naor. Fica o bochicho na cidade toda de que Naor teve um caso com a filha de Lamasse, e fica muito feio para Terá e toda a família dele. E o homem não quer mais que a filha dele case com nenhum filho de Terá. Terá só fica sabendo aí desse caso, e quando chega lá, Márcia confirma, e ele na frente da pessoa que ele queria que casasse, que a filha com o filho dele, ele diz que não vai de jeito nenhum assumir casamento, o filho dele não vai assumir casamento nenhum com a filha de um servo. Ele está muito arrogante, porque ficou rico, ficou importante, né? Então, ele vai falar com Amate para ajudá-lo a demover Abraão, a fazer com que ele mude essa decisão de casar com o Sarai. Mas ela diz que não vai fazer isso, né? Ela não vai fazer isso. E ele depois entra em casa lá da segunda esposa, da Nádia, e quebra tudo que tem em cima da mesa com raiva, porque ele passou esses dois problemas com os dois filhos, né? No acampamento dos amoritas elamitas, Shaqui diz que tem um plano para evitar que o medo de Oged venha a estragar o plano e derrubar o plano dele de se apropriar do reino, né? Então, ela faz o seguinte, ela põe em prática o que ela falou para eles lá. Ela mata Oged, escreve uma carta como se fosse dele, confessando a sua traição, e põe do lado do corpo. Ela é perigosa. O príncipe é surpreendido pela morte do sábio, fica desesperado. Ao mesmo tempo, ele sabe que Oged morreu, o verdadeiro traidor, e que deixou essa carta assumindo a culpa da traição. E conta para o rei, que fica desesperado. A perspectiva é talvez até que ele fique doido, né? Então, termina a novela com Terá dizendo que vai retomar as rédeas da família. Seja como for, ele vai retomar as rédeas desses filhos, que ele acha que está tudo rebelde, e vai retomar as rédeas. O que nós podemos tirar de lições, né? Que os problemas familiares, eles não são novidades nesse mundo decaído, né, pelo pecado, né?
A Bíblia ela não encobre pecado de ninguém e registra vários problemas familiares e vários pecados, inclusive, desses figurões bíblicos, né? Então, começando com Adão, por exemplo, que culpou a esposa, né, pelo pecado e desobediência, quando ele era o cabeça. Depois a gente vê a rivalidade entre Caim e Abel, e Caim mata Abel. Olha só como o pecado se alastra, né? E depois outros personagens que ainda vão vir aí no livro de Gênesis, né? Como Jacó e Esaú, dois irmãos que também vão brigar, vão se desentender por causa do pecado, né? E depois José e seus irmãos, José que vai ser vendido, tudo isso nós vamos ver no livro de Gênesis, né? Mais para frente. O ciúme entre as esposas, né? Uma das consequências negativas da poligamia, é encontrado em várias histórias na Bíblia. Né? Também o conflito com filhos desobedientes, é encontrado em várias histórias na Bíblia. O espírito de rebelião que impera, né, entre os filhos, as famílias, as dificuldades conjugais. Em cada um desses casos, os relacionamentos foram danificados pelo pecado. Jesus, a Bíblia tem muito a dizer sobre relacionamentos, né? Muito. Casamento, filhos, tudo. Por exemplo, quando Deus vai criar a família, lá em Gênesis 2, de 22 a 24, né? Ele disse que os dois seriam uma só carne. Carne, não é os três, nem os muitos, são os dois. E Jesus disse mais tarde, né? Disse, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Está lá em Mateus 19:6. O plano de Deus era que um homem e uma mulher permanecessem casados até que um deles morresse. Mas não foi assim que a humanidade... Não foi desse jeito que a humanidade se comportou e tem se comportado. O plano de Deus é isso, né? Ele deseja abençoar a união com filhos, que devem ser criados na disciplina e na admoestação do Senhor. Está lá em Efésios 6:4, né, que eu já até li ontem, diz, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Certo? Então, muitos problemas familiares surgem quando nos rebelamos contra os desígnios de Deus. Por exemplo, a poligamia, o adultério, o divórcio. Causam problemas porque se desviam do plano original de Deus. A Bíblia dá instruções claras sobre como os membros da família devem tratar uns aos outros, né? Então, quantos problemas familiares seriam resolvidos se maridos, esposas, filhos seguissem as regras básicas de Deus e da sua palavra? O Senhor é bom, o Senhor nos criou, o Senhor sabe como funciona para a gente, é o melhor jeito da gente funcionar. Ele é o Criador, Ele é Deus, Ele nos ama. Ele quer que a gente seja feliz. A Bíblia diz, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de bem e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Confie no Senhor, entrega a Ele os teus caminhos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o próprio Deus que se fez homem.
pagou um preço por você e por mim naquela cruz, para morrer, ressuscitar, mandar do seu espírito, para entrar dentro de todo aquele que quer e que crê, e lhe dar a vida abundante aqui na terra e a vida eterna nos céus. Que Deus abençoe cada um.